I feel the need for speed. Get away from her, you bitch! What are you? I'm Batman. Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Senhoras e senhores, meninos e meninas alienígenas e xenomorfos de toda a podosfera, estamos começando mais um MesaCast para falar dos episódios 3 e 4 de Alien Earth. Efraim Fernandes aqui e eu tô gostando bastante dessa série. Hey, cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez, e olha como o Efraim aí, vou concordar muito com ele, realmente a série é uma grande surpresa. Hein? Olá, aqui quem fala é o Arthur e, cara, que série bonita de se assistir, cara, que série gostosa, que série formosa. Mas antes de falar sobre a série, leitura de e-mails com Marcos Gomes e Marcos Moviola. E se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, pule para 5 minutos e 15 sintéticos sacanas. Bom, vamos ler aqui mais um e-mail do nosso parceiro Cauã Vitor. Dessa vez ele mandou um e-mail falando sobre Velocidade Máxima. Que pra maravilha, mim, hein? eu amo esse filme e também amo Opa! muito o nosso cast, que ficou muito maneiro. Revi Quem tiver recentemente, ouvido, inclusive. Eu também. Passou a sociedade. O filme, né? Mas também ouço o nosso episódio de MesaCast É bom, é bom. maravilhoso. É bom. Que é tem uma crise de riso minha muito foda. Eu não lembro o que foi. O que foi? Era de algum personagem de Star Wars. Sifudias, Mestre Sifudias, cara, isso me pegou de um Os jeito. nomes, a gente começou a falar de Star Wars e os nomes de Star Foi, Wars. cara, eu amo esse episódio, muito foda. É muito bom. Mas o Cauã começa o e-mail aqui, ó. É muito aleatório, mas estou enviando esse e outros e-mails falando sobre episódios mais antigos. Eu acho isso muito maneiro. E aí ele continua. Este é sobre o filme Velocidade Máxima. Um filme que, por incrível coincidência, no dia seguinte em que eu ouvi o episódio sobre ele, o dia em que... Ele coloca entre parênteses. O dia que eu ouvi foi 14/8/2025. A Rede Globo o coloca na sessão da Olha tarde, dia Aí, ó, 15/8/2025. Cauã, vimos Olha aí. juntos, cara. Estávamos à distância, mas vimos juntos. Eu também vi. Maneiríssimo, maneiríssimo. E ele continua. Essa obra entra na categoria de filmes que dificilmente rendem boas sequências. Graças a Deus esse filme não tem sequência e esse boato louco de que ele tem sequência é apenas um delírio coletivo. Eu falei, pô, não existe. Velocidade Máxima é mais um filme incrível que não tem sequência, cara. É impressionante. Aí ele continua aqui, ele colocou entre parênteses. Como eu queria que fosse só um delírio. Pelo menos eu não me torturei tentando assistir a sequência assim que percebi que o Keanu não estava e eu o deixei de mão. Fez certo, eu mesmo nem vi, nem 10 minutos da sequência. E aí ele continua aqui. O outro filme que não deveria ter sequência é 300, olha aí. Um bom Esse eu acho que filme. teria. Esse eu acho que fica bom. Se fizer certo, fica legal. Ele diz aqui, ó, um bom filme que eu gosto bastante, mas inventaram de fazer continuação chata e sem presença do primeiro. Não sei se já fizeram, mas seria legal um episódio falando sobre 300. Já foi feito. Já. Eu não tava. Foi o primeiro episódio do MesaCast que eu participei, foi o de 300. Tava você, Gomes, e tava o André do Snyder Cut BR. Isso mesmo, o André do Netcut BR, acho que tava Tamires Marciano, se não estiver enganado. O Neto também tava nesse episódio, eu lembro que foi uma das primeiras Não gravações que eu lembro, tive. cara. Né? Acho que Mas o Neto foi Adão Negro. O Neto acho que foi Adão Negro. Será que foi? Foi Adão Negro, tá certo. É porque foi ali logo quando eu entrei, né, no MesaCast, cara, eu lembro. Caraca, Desse dia, qual foi o primeiro episódio que eu participei com vocês? Agora eu tô tentando puxar pela memória aqui. Esse não foi o primeiro a ir ao ar, na verdade, acho que o primeiro que eu gravei, que foi ao ar, foi de quando mudou a diretoria lá da DC, né? Que foi, eu acho que o David Zaslav, que saiu, ou Peter Safran, eu não tenho certeza. Peter Safran é atual. Atual. Então foi o outro, então. E aí eu participei Esse foi o primeiro a ir ao ar, mas o primeiro que eu gravei foi o de 300, que, cara, eu lembro, assim, perfeitamente da gente na sala, era na época no Anchor que a gente gravava, né? Isso o aí. MesaCast. A conexão era horrível no Anchor. Horrível. Cara, era péssimo. E tava um calorzão, que era um sábado, 2 horas da tarde, meu irmão. E a gente gravando, falando sobre 300. Isso que é amor, né? A cultura pop. Tem que valorizar. Mas já tem episódio, né? Respondendo o Cauã aqui. E aí ele continua dizendo aqui no e-mail. Aguardo ansiosamente também por um episódio falando sobre Predador assassino de assassinos. Opa, esse aqui já foi feito. Já foi também. feito. Mas Já o foi Cauã pediu no outro e-mail que eu li também. Ele deve ter pedido 2 vezes e nem se tocou, mas já tá feito, calma. É o Sim, episódio 222, se eu não me engano. Foi o recente, o último que saiu agora, não foi? É porque provavelmente ele mandou e-mail antes, né? Ele já deve ter visto que se rolou e já deve estar escrevendo um e-mail pra falar dele. Provavelmente, manda mesmo. E aí ele continuou. Ou, quem sabe, um episódio falando sobre o universo de Predador, que seria muito interessante. O universo não tem não, né? Tem, a gente gravou com o Central Pandora. Então tá Olha lá aí. também. Digita lá Predador no Spotify que você vai encontrar. Maravilhoso. Então é isso, o e-mail do Cauã encerrou aqui. Mais uma vez agradecendo
agradecer o Cauã por ter mandado mais esse e-mail pra gente. E Pra manda ele continuar e-mail, mandando. gente. Tá vendo que a gente tá lendo os e-mails? Manda e-mails. Exato. A Manda, gente cara, lê. é maneiro. É muito maneiro ler É a muito opinião legal. de vocês, né? Essa interação Porque, é legal. porque a gente aqui é tudo um chato, rabugento, e às vezes é legal ter a opinião da galera de fora, né? Saber o que eles acham e tudo mais. Então, gente, aconteceu bastante coisa, né? Hoje a gente vai gravar sobre o terceiro e quarto episódio, então vamos tentar botar em ordem mais ou menos, né? Começando sobre o episódio 3, né? A gente vê que a Wendy tá indo buscar o irmão dela, né? O Hermit, né? Hermit, sei lá qual é o nome dele. E ele falando, né, que ele é um soldado e ela é uma criança. Cara, meio que me deu vontade de rir um pouquinho, porque claramente, cara, ela é muito mais capacitada que ele, né? Que não me convence nem um pouco como socorrista, como soldado, já falei isso antes, né? Que o cara é um filé de borboleta. Mas dessa relação deles dois, entre esses dois, eu acho que a Wendy, ela é mais interessante. Porque tem aquela coisa, né? De novo, né? Ela ser uma criança num corpo sintético adulto e a gente vê que ela não tá mais agindo como criança e ela tá desenvolvendo habilidades especiais, né? Até num dos episódios, né, a gente vê que ela começa a desenvolver a linguagem dos xenomorfos, né? E aí o Timothée Chalamet da Shopee pede pra ela ampliar essas habilidades, né? Eu tô achando que ela e o Kurt são os melhores personagens dessa série, não sei vocês. Cara, eu concordo muito também quando a gente fala de personagem, porque eu lembro que quando falamos sobre o episódio 1 e 2, eu disse que eu não tinha interesse algum nesses personagens que estão aparecendo na série. Só que aí veio o terceiro episódio, aí você conhece mais deles, e depois do quarto, cara, eu tô interessado em completamente todos eles ali. Alguns eu estou odiando, mas no sentido de querer que aquela pessoa morra mesmo, tipo o Timothée Chalamet da Shopee. Eu quero que esse cara morra da pior forma possível por algum xenomorfo. E a trama tá muito interessante, cara. O terceiro episódio a gente tem ali um duelo da Wendy contra o xenomorfo, tem também o irmão dela, né? Que eles estão batalhando juntos ali numa cena bem tensa, inclusive. Cara, a série trabalha muito bem a questão da tensão aí que envolve o alienígena e os seres humanos. Então eu tô feliz também, porque eu tô curtindo agora a trama por completo. Eu tinha um problema com os personagens, mas agora, sinceramente, eu não tô tendo mais. Tô curtindo bastante a produção. Acho que os personagens estão tendo tempo de serem desenvolvidos, tá indo muito bem. Eu gosto da Wendy, eu gosto da Wendy. O irmão dela, eu acho que ele faz um bom papel, que eu acho que ele vai ser a fragilidade dela, que como ela é muito completa, ele vai ser o ponto que vai ligar esse lado mais frágil. Eu gosto muito do personagem do Morrow. Eu não tô achando ele somente um cara vilanesco, mal pelo mal, não. Eu acho que ele tem muitas camadas ali. Ele tem um objetivo, que a gente pode ir aprofundando mais também. Mas um cara que com certeza eu já quero que comece a se dar mal em algum momento. Eu vou ficar muito triste se não acontecer. É o Boy Cavalier. Ele realmente, nesses últimos 2 episódios, mostrou a que veio e eu não gostei muito. Ó, você falou do Morrow aí, cara. Eu acho ele um personagem muito interessante porque, assim, ele é um ciborgue, né? Ele é um humano com partes mecânicas, né? Partes artificiais. E ele tá manipulando aquele menino, acho que é Arush, o nome do garoto, né? Que é o garoto indiano, né? Tá manipulando ele pra, né, pegar informações. Ele até fez um download ali da nave, eu ainda não sei exatamente sobre o que ele fez o download e tal. E ele botou uma escuta, né, no Arush. E, assim, o Kurt já tá sabendo de tudo, né? Ele já tá ligado que tem uma conexão privada entre os dois ali conversando e tudo mais. Eu acho que o ponto final do Morrow vai se dar entre ele e o Kurt, né? Porque, assim, eu enxergo ele quase como um pai daquela galera toda. Tanto até que quando o Morrow, ele vai confrontar os dois ali, né? Os dois híbridos ali, né? Que são a molecada no corpo de adulto. Chega o Kurt e fala assim, vocês parecem crianças e tal, não sei o quê. Aí quem é o pai de vocês? Alguma coisa assim do tipo, aí o Kurt chega e eles se escondem atrás do Kurt. Então eu sinto que o Kurt, ele tá sentindo o seguinte, ele tá observando a galera ali individualmente, né, como eles estão se habituando nos novos corpos e tudo mais, e eu não sei se ele se vê como o pai dessa galera, não sei se ele vai querer proteger uns, não sei se ele vai querer dispensar outros, mas eu acho que essa questão do Morrow com o Arush, ela vai se resolver com o Morrow entrando em conflito com o Kurt. Eu acho que vão ser os dois, digamos, sintéticos ali, os dois. Porque assim, o Morrow, ele é quase uma máquina. Ele tá querendo, na verdade, ele tá querendo ser uma máquina. Então eu acho que a resolução disso vai se dar entre o Morrow e o Kurt. Eu tô suspeitando disso. O Morrow, ele é tipo o T-1000, né, cara? A mão dele vira uma faca, é interessante isso. Mas eu tô gostando dele também, cara. Apesar dele ser um maluco que tu vê que ele age pelo interesse próprio, né? Afinal de contas, ele também tá cumprindo a ordem de uma empresa, ele precisa recuperar
o xenomorfo ali, mas você vê que ele é um maluco que, tipo assim, ele tá fazendo um Arushi de gato e sapato. Por mais que o Arushi tente ajudá-lo de alguma forma, e ele acaba de uma certa forma, ele sequestra, né, a família do Arushi agora, ele tem eles ali nas mãos, você percebe que ele é o tipo de cara que ele não teria amizade do Arushi. Mesmo se o Arushi faz o que ele quer, no final ele iria matar o garoto sem nenhum ressentimento, saca? Afinal de contas, ele é um sintético. Então eu gosto muito de como que a série está construindo esse personagem desde o primeiro episódio. Ele me lembra muito, muito, muito o androide que tinha no primeiro Alien, que no final das contas ele até trai eles, né? Ele me lembra muito aquele personagem. Ele apareceu, inclusive, no Alien Romulus também, de uma forma ali com IA, feito por IA, mas estava legal. Só lembrando que não é o mesmo Android, tá? É o mesmo modelo, porque no primeiro filme é o Ash, no filme do Alien Romulus é outro cara, que nem só é o mesmo ator, mas ele tem um... Ele é o mesmo ator, mas não é o mesmo robô, né? Como a gente está falando aqui. É o mesmo modelo de robô. O mesmo modelo, isso. Eu tô gostando muito como é que a série tá tratando esses personagens. E, de novo, Mariana, o garoto que faz o Timothy da Shopee, o garoto é bom pra cacete, porque o que eu tô com raiva desse moleque não é brincadeira. Ele também tem agora aquele outro cara lá, que eu não sei, eu não entendi bem se ele é o superior, aquele careca que aparece no quarto episódio. Eu acho que ele é uma máquina. Eu acho que ele é máquina também. Ah, sim. E um ponto que a gente ressaltou na gravação anterior foi sobre os personagens, os novos alienígenas que aparecem na série. Tem aquele olho ali que ele tem um destaque muito maneiro no quarto episódio envolvendo uma cabra. Então, cara, eu acho que a série tá acertando nos detalhes. E, de novo, sobre os personagens, como o Arthur falou, a série deixa tempo de você aproveitar cada um deles, entendeu? Para você conhecer um pouquinho da Wendy. Tem também aquela menina agora que se expõe que tá grávida. Inclusive, essa é psicopata, hein? Essa é psicopata, hein? A gente que entende, o Efraim e o Arthur vão saber responder melhor isso. Eu não entendi muito bem por que ela teve aquela reação de partir para cima da suposta mãe dela. É como se fosse uma falha no sistema? Então, antes de chegar aí, né, eu só queria fazer. Como a gente tá falando do Morrow, eu queria só retornar um pouco. Porque eu acho que a série trouxe pela primeira vez assim, um teste de Turing muito, muito claro. O teste de Turing é aquele que um humano vai interagir ocultamente com duas situações, que no caso vai ser um humano e uma máquina, e ele não pode conseguir distinguir. Porque uma vez que ele não distingua, a máquina já parece humana e, portanto, não há mais diferenças. E a pergunta do Morrow é o tempo todo, o que a máquina é o quê, né, no fim das contas? E ele está interagindo com duas máquinas que ele suspeita ser crianças ao mesmo tempo que tem um sintético. Quer dizer, você tem uma consciência humana que está ali oculta, né, dentro de um corpo sintético, você tem um sintético por si, você tem ele que é um humano dentro de um corpo sintético também, em que ele não consegue distinguir se é um sintético, se é um humano, tipo assim, e depois ele descobre, mas de início ele fica muito chateado de escutar de uma máquina que ela possui paz. Pra ele isso é um absurdo. Isso é uma parada, tipo assim, isso não existe. É quase. Eu acho que ele quer virar uma máquina. Eu tô achando que ele quer ser mais do que ele realmente, no momento, é. Eu acho que ele vai ficar mais tranquilo quando ele não tiver mais nenhuma amarra moral, emocional e virar uma máquina. Eu suspeito, não tenho certeza. Concordo com você. Até porque esse é um dos pontos também. Ele levanta o questionamento ético, né? Aí não vou nem entrar nas questões de qual questionamento ético, que é do mais básico, né? Que é o moralmente que é uma coisa certa, é uma coisa errada. E há todas as situações no meio que vão dificultando isso e forçando você a tomar decisões mais próximo de um, mais próximo de outro, para você ir se definindo como indivíduo. No caso dele, aquilo que eu já tinha acho que até falado nos outros episódios, que era os sintéticos tomam diretrizes baseadas no que a mãe fala, no caso a máquina, a diretriz primária e a maior IA que tem dentro da empresa da Yutania. E ele não. Ele teve que tomar essas decisões, ele teve que se questionar moralmente, ele vai ter que conviver com isso na consciência dele, que ele abandonou os amigos da tripulação, que ele abandonou aquelas pessoas, que ele teve que fazer coisas muito ruins para alcançar os objetivos primários da empresa, sendo como ser humano. Então ele vai dormir com isso, ele vai ter pesadelos com isso. E é exaustivo para ele ser meio máquina. Quando ele tá fazendo transferência de dados, cara, ele vira uma poça de suor, tipo assim, tem um custo físico e mental para ele muito maior do que tem para uma máquina, do que teve pro Ash, do que teve pro Bishop. Então isso tem um custo humano muito grande. E eu acho isso legal porque isso mostra como ser um ciborgue não torna tão perfeito quanto ser um sintético. E o problema do sintético é que ele não tem uma capacidade tão grande de evoluir porque ele é como se fosse uma IA com corpo. Aí lembrando, né? No início da série, a gente é dado pra gente as três opções: ou você vira ciborgue, ou você é um sintético,
ou você é um híbrido e qual dessas formas vão se sobrepor uma à outra, né? Quem vai disputar o futuro da humanidade tá dado por aí. E agora o Boy Cavalier vai explorar uma nova situação, que é a possibilidade da bioengenharia, dessa engenharia genética aí nova com o alien ou com os outros aliens. Por quê? Tava escutando, deixa eu pegar aqui, o TED Talk de um cara, né? E é muito interessante porque ele vai usar IA para fazer algumas coisas legais, como, por exemplo, reescrever o código genético, o DNA, entendeu? E isso casa muito, acho, com a série, que é o How AI Could Generate New Life Forms. English, motherfucker, do you speak it? E a proposta dele é que a IA construiria do zero uma tira de DNA que permitiria que isso que foi criado pudesse, por exemplo, terraformar outros planetas. E a gente está vendo isso um pouco na série, que é a ideia de você pegar todos esses aliens, você estudar e você acrescentar, talvez, você corrigir uma coisa que os sintéticos não têm, evolução. Imagina você conseguir juntar o sintético com essa bioengenharia, porque, tipo assim, o alien a gente não sabe quanto tempo vive, porque a gente nunca encontrou, a gente não tem um carbono 14 ou 13 lá dizendo quanto tempo tem um alien. Então, assim, imagina só, você conseguir ter, na verdade, agora você ter um cérebro de IA num corpo razoavelmente perfeito, tão resistente quanto, tão forte quanto, e que tem uma coisa interessante. Acho que é esse que os caras acabam gostando muito da questão do xenomorfo, né? Ele é um ser de colmeia, né? Ele é um ser que ele tem uma estrutura básica, que eu acredito que a série vai explorar isso também, que é tipo como se fossem abelhas ou formigas. No geral, você tem uma rainha, você tem as funções definidas, cada um cumpre sua função, e você não tem o ruído do questionamento ético-moral de nenhum dos participantes. Imagina o quão maravilhoso isso é para um cara com o ego inflado que nem o Boy Cavalier, com esse problema aí de, sei lá, esse ego megalomaníaco dele. Ele tá procurando o próximo estágio da evolução, né? Por isso que ele faz essa coisa de transferir consciências, né? Transferir ou fazer cópia, né? Porque isso fica em aberto, né? Porque tem até uma cena que tá o irmão da Wendy, ele tá lá confrontando o careca, ele pergunta, pô, mas vem cá, vocês transferiram a mente da minha irmã para esse corpo, ou a minha irmã morreu e vocês fizeram uma cópia? E, tipo, isso é brevemente citado. Nem eles sabem dizer, nem a galera da Prodigy que fez esse experimento sabe dizer o que é, o que não é, né? Então, por isso que eles vão observar. Eles também não estão nem aí, eles estão se importando em trazer o próximo estágio da humanidade, né? O próximo estágio da evolução. E aí tem esse lance aí da Ruivinha que o Igor comentou, né? Dela ter surtado e tal. Eu sinto que é muito laboratório aquilo que eles estão fazendo. Eles estão vendo como é que a mente vai se adaptar naquele novo corpo. Tem a Ruivinha, que ela tá com traços mais de psicopatia, né? Ela tá super agressiva. Tem o garoto lá, que é o cientista que ele agora quer ser chamado de Isaac, né? Por conta do Isaac Newton, né? Ele é um cara mais bobão e tal, mas ele é um cara interessado em ciência. Tem o Arush, né? Que ele ainda tá garoto ainda, mas ele tá aprendendo por conta do que tá acontecendo com ele e com a família dele. Então, assim, cada um reage de uma maneira diferente. E tem a garota lá, tem uma outra garota lá que entre aspas, né, vai começar a rivalizar com a Wendy, né, porque, assim, ela quer ser a favorita do Boy Cavalier, né, ela quer ser a favorita do Chalamet da Shopee. E aí eu comecei a perceber que, apesar dela ser uma mente de criança no corpo de adulto, ela tá começando a agir de esperteza, eu diria até malícia para ela ter esse posto de primeiro lugar para poder agradar o cara, né. E aí tem uma hora que ele fala assim, quando tô fazendo o teste, né, com a Wendy tá ouvindo a frequência dos aliens, e aí o da Shopee vira pra outra menina e fala assim, você consegue ouvir? Ela, talvez. Aí ela falou, não, cara, sim ou não? Você tá conseguindo ouvir? Ela, não. Aí ele fala alguma coisa lá e fala assim, não, você não é minha favorita. Tipo assim, na cara da garota, você não é minha favorita. Ou seja, ele quer atingir o máximo possível essa evolução, esse próximo estágio da humanidade, da evolução. E aí eu sinto que vai rolar uma treta interna ali entre a Wendy e aquela outra garota que eu não sei o nome, que é a ciumenta, né, que quer a atenção do Boy Cavalier. Eu sinto que vai rolar uma treta entre elas duas ali. E é isso, cara, cada um tá agindo de uma forma diferente. E aí, naquele momento em que eu vi que essa outra garota tá querendo a todo custo a aprovação do Boy Cavalier, eu senti que a mente dela já tá mudando, né? A mente dela tá amadurecendo. Só que eu não sei se ela vai manter comportamentos humanos. Esse que é o ponto também que eu tô interessado em saber. Se as mentes vão manter comportamentos humanos ou se isso daqui a algum tempo vai ser extinto. Porque a Wendy ainda tem relação com o irmão. Ela ainda tem esse sentimento de amor pelo irmão. A outra é invejosa, né, que tá querendo tomar o lugar dela. Eles ainda têm traços humanos, mas até quando isso vai permanecer? Até que ponto eles vão permanecer humanos? Então eu não sei se essa resposta, a gente vai ter essa resposta. Eu não sei quanto tempo vai durar essa série, porque lembrando, essa série se passa 2 anos antes dos acontecimentos de Alien. Eu tô prevendo essa temporada e mais uma estourando e chega, sabe, pra não estender demais. Eu não sei
Eu não sei pra onde vai com esses sintéticos, eu acho que não vai com esses híbridos, eu acho que eles não vão sobreviver, acho que essa galera vai morrer, porque eles não são citados na franquia Alien, né? Mas eu não sei, né? Eles já mudaram algumas coisas ali no lore, né, desse universo. Pra mim, essa galera vai de arrasta pra cima. Ah, então, aproveitando, né? Lembrei o que eu ia falar. Lembrei porque era o gancho que o Igor tinha deixado. Primeiro que a gente tá fazendo uma coisa que é legal da nossa parte, que a gente tá tratando os sintéticos como se fossem humanos, a despeito do fato de que na série o tempo inteiro são tratados como coisas, são tratados como propriedade. E isso é muito legal porque, assim, a gente está falando de um período em que é levantado já na série, né, sobre as cinco. São cinco grandes corporações. Então, não são. O governo caiu, o governo democrático falhou. Essas cinco corporações mandam no planeta. Elas têm os seus acordos entre si. Aí vamos agora separar agora por pontos. A questão da Wendy com o irmão. Ele é uma âncora muito boa para o que seria a humanidade dela. Quando ele discute lá com um cara que, na verdade, ele é como se fosse o advogado, né? Ele é como se fosse o braço direito do Boy Cavalier. Ele é ameaçado, e ele é ameaçado com praticamente servidão ou dívida. Porque assim, ou você trabalha pra gente, vai pagar e vai poder pagar a parada, ou você não vai trabalhar pra gente, também não vai conseguir pagar. E acredito que se não conseguir pagar, a punição provavelmente vai ser trabalhar em algum lugar para pagar, para quitar essa dívida. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que não é tão irreal, não é tão existente. A gente tem isso nos Estados Unidos dentro do sistema prisional, que segue desde o período da escravatura, que é uma brecha que foi encontrada, salvo engano, na 13ª emenda, que permite que pessoas trabalhem de forma forçada em caso de cometerem crimes. E aqui é uma expansão desse processo, desse universo. Você vai trabalhar e ponto, e você vai receber o que eles acham que tem que receber. Se você estiver pagando dívida, vai ser abatimento de dívida. E isso é um futuro completamente assustador, E o porque irmão da a Wendy. perda de direitos. Isso é mais ou menos o irmão da Wendy, né? Porque ele fala, eu quero minha irmã e tal, não sei o que. Ele fala assim, olha só, deixa eu deixar uma coisa muito clara pra você. A sua irmã é propriedade da Prodigy e você quer se demitir? Beleza, mas assim, a gente vai te cobrar pelo pulmão novo e você nunca mais vai ver a sua irmã. Aí ele vai e muda de ideia, né? Então assim, é uma empresa tão filha da puta quanto a Yutani, né? Quanto a Wayland Yutani. Um pulmão novo com um xenomorfo ali dentro, né? Que, cara, pra mim já tá claro que esse garoto vai morrer, porque, tipo, acho que não tem como, né, ele fugir desse destino. Eles injetaram o xenomorfo dentro do pulmão dele. Não, então, essa aqui é a minha dúvida, Igor. Eu acho que eles colocaram um pulmão artificial nele, eu preciso rever esse episódio. Eu acho que eles colocaram um pulmão artificial nele e o dele mesmo, o orgânico, natural, foi o que fizeram o teste do xenomorfo, verdade. né? Separado. O pulmão com o xenomorfo aparece no final. Eu pensei que tinham colocado esse dentro dele, mas aparece no final do episódio saindo do próprio do pulmão, né? E ali a gente vê a Wendy. Essa é a parte, inclusive, que me pegou um pouquinho, porque você vê a Wendy controlando o xenomorfo. Eu não sei se eu curto essa ideia. Sabe o que isso me lembrou? Alien Ressurreição, eles fizeram um clone da Ripley, e esse clone da Ripley, ele tinha um DNA de xenomorfo com o DNA dela, né? Quando fizeram a cópia, né? Então, eu sinto que lembra um pouquinho o que a Ripley 8, né? Como ela era chamada, né? Porque ela foi o clone número 8 no Alien Ressurreição. Ela tem habilidades que lembram a da Ripley 8 no Alien Ressurreição. E se eu não me engano, tem quadrinho do Alien em que a gente tem eu não sei se é um sintético, se é uma forma de vida artificial, acho que é alguma coisa assim, que também pode se comunicar com xenomorfos, né? Então eles devem ter pego isso como base para construir em cima da Wendy. O negócio é saber o porquê que a Wendy pode fazer isso. Os outros que têm, teoricamente, as mesmas habilidades, né? Que foram feitos, entre aspas, né? Da mesma maneira, eles não podem, né? O que tem de especial na Wendy para ela fazer isso para os outros não fazerem, sabe? O que, inclusive, eu acho que até vai continuar, vai gerar desavença na galera do grupo, porque a gente já tem aquela outra menina lá, né? Que é a atenção do Boy Cavalier, e eu acho que isso também pode gerar desafetos ali entre os outros que estão ali dentro, né? Outra coisa também relacionada a isso, da Wendy com o Hermit, é que o menino indiano lá, né? Ele tá sendo forçado a infectar um humano, né? Tá na cara que vai ser o irmão da Wendy, né? Ele vai pegar o irmão da Wendy, vai dar um jeito de infectar ele com parasita, né, e tal, pra levar ele pro Morrow, né? Vai rolar muito caso de família nessa série ainda. Cara, eu achei muito maneiro o momento em que o Boy Cavalier, ele pede pra Wendy imitar o som que ela tá ouvindo, né, do xenomorfo. E aí ela, tipo, como que eu vou fazer isso a ele? Você é uma máquina, então você consegue replicar vários tipos de sons, praticamente todos os sons. Simplesmente imagina e abre a boca. É como abracadabra. E aí ela faz o som que é igualzinho, cara. E, porra, eu achei muito boa essa cena, porque isso era uma coisa que até então a gente não tinha visto isso sendo explorado na franquia. Eu achei muito bom mesmo. Pra você que é muito fã de um determinado autor, porque normalmente nos filmes da série a gente nunca
sabe se existe determinados autores, né? Já o Efra que gosta muito, o Asimov faz parte desse universo, citado diretamente. Então, mas tem um erro. Tem um erro que eu acho que é proposital. Aquela frase que o Boy Cavalier fala naquele alto da arrogância dele, né? Ah, que tecnologia é indistinguível da magia. Essa frase, na verdade, é do Arthur C. Clarke e não do Asimov. Mas eu acho que isso foi ilustrado para mostrar o quão arrogante ele é e acha que sabe tudo, quando na verdade não sabe de porra nenhuma. Então, por mais que ele tenha dito que é o Asimov, na verdade foi o Arthur C. Clarke quem falou essa frase. Pô, aí acabou a conversa, o Efraim meteu cultura. Valeu, galera, até a próxima. Porra, ele citou, só faltou ele citar aí um Aristóteles, uma parada assim, cara. Mas, cara, é interessante, eu acho maneiro porque toda vez que a gente via os donos das empresas na franquia Alien, sempre eram pessoas mais velhas, sempre eram pessoas que já tinham uma bagagem ali. E a gente agora tá vendo pela primeira vez um maluco jovem. O garoto tem o quê? Uns 27 anos? Cara, não sei se ele tem 30 anos. E o garoto já é, tipo, uma das mentes, entre aspas, né? Uma das mentes mais geniais do mundo, porque pra mim, na verdade, ele é burro pra caralho. Ele tá mexendo com uma parada que ele não conhece. Com certeza vai dar merda, em algum momento esses alienígenas vão sair daqueles vidros, alguma merda vai acontecer. E eu acho que a série tá levando a isso. A gente vai ter o quê? 8 episódios, se eu não me engano. A partir do 5º, meu irmão, eu acho que o bagulho vai ferver de vez e merdas vão começar a acontecer. Talvez eles caiam mais na parte da ação, né? Nisso, eu acho que você pegou num ponto muito bom, que é essa questão dele ser um cara que ele tá envelhecendo. A série toda indica que ele é contra esse envelhecimento, né? Afinal de contas, o conto dele favorito é o Peter Pan. E ele acabou de falar na série que ele tem problema com pais e mães. E ele tem uma raiva / inveja do vínculo que é o Andy tem com o irmão, sendo que ele considera o Andy muito superior. Então isso buga ele mesmo em relação a como ele vai lidar com isso. Ele já tentou ali falar que se eu fosse seu irmão, eu ia fazer de tudo, o que é uma mentira, porque ele não gosta nem dos pais, nem da mãe, e se for que tivesse irmão, ele não ia. Mas para confrontar ela, ele fala esse tipo de coisa. Ele provavelmente vai ser tanto que ele já manda o advogado dele lá, dá uma lição de moral e mostra que quem manda sou eu. Por quê? Porque ele tem uma inveja / raiva disso da conversa com o Andy. E outra, ele provavelmente está correndo contra o tempo, né? Ele imagina que ele não queira envelhecer mais do que ele já está envelhecendo. Ele deve achar isso, tipo assim, ultraje ao quanto ele é inteligente, o quanto ele é fantástico, ao universo que ele consegue criar. Eu fico até impressionado dele não ter feito o experimento nele mesmo, né? Porque claramente a galera que ele criou, né? Os híbridos, né? Claramente eles são superiores ao Boy Cavalier, fisicamente falando, né? Talvez não intelectualmente ainda, mas fisicamente eles são muito mais capazes. Eu fico até aqui pensando, cara, será que em algum momento na série ele não vai dar um jeito dele fazer um autoaprimoramento, né? Não sei, para ele, porque o cara se acha foda pra caralho, mas ele ainda é humano. Ele pode querer fazer alguma alteração no próprio corpo, na própria mente dele, de alguma forma ali para se achar o mais picudo, né? E você falou aí de confronto, Arthur. Eu acho que vai rolar mais confrontos internos, porque, por exemplo, a gente tem aquela doutora que teve aquela crise de consciência, né, porque ela se sente responsável pela Wendy, né, porque a Wendy se machucou, não sei o que e tal. Mano, se você tá trabalhando pra Prodigy ou qualquer outra empresa que domina o mundo, cara, eles estão pouco se lixando para questões morais, para questões até inclusive legais, né? Então, tipo assim, aquela tia lá que eu esqueci o nome dela, a doutora não sei das quantas, a tia ela sabia muito bem qual era o objetivo daqueles sintéticos trabalhando pro Boy Cavalier, né? Sabia que eles iam ser usados como arma, ela concordou com tudo aquilo no momento que ela entra pra empresa. Porra, agora tá tendo crise de consciência? Eu não comprei muito, né? Mas isso pode ser positivo porque ela pode antagonizar com o Boy. Ela pode bater de frente ali com ele. Mas, Efraim, não é o mesmo caso, por exemplo, essa mulher que você tá falando é aquela senhora, né? Não é o mesmo caso do marido dela, que o marido dela ele também tá tendo essa crise de consciência, dizendo que o que eles estão fazendo ali não é a ciência, né? Primeiro quem teve isso foi ela. Aí no quarto episódio, acho que foi no quarto episódio, quem teve essa crise moral foi ele. Só que tu sentiu, deu pra sentir que os dois ali não estavam se entendendo muito bem. Então eu não sei se eles vão se desentender e ela vai formar aliança com o Boy Cavalier, ou se eles vão se juntar pra ficar contra o Boy Cavalier. Eu ainda não sei, sabe? Porque em teoria os dois estariam do mesmo lado, porque os dois ficam questionando essa posição da empresa em relação aos experimentos, né? Mas enfim, eu acho que talvez os dois se juntem ali e deem algum jeitinho de foder com o Boy Cavalier de alguma forma, eu não sei. O foda é que são funcionários trabalhando com uma porra de uma empresa
empresa que domina parte do planeta, né? Porque, assim, são 5 empresas que dominam o planeta, né? E o cara é a instância máxima. Então, assim, como é que tu vai, né, contra isso? Como é que tu vai remar contra essa maré? É difícil, não tem como, né? Então, eu não sei. Deixa o xenomorfo sair pela cidade, matar todo mundo e tá tudo certo. Eu acho que isso pode acontecer talvez, do xenomorfo vazar e tal. Pode ser que na ilha, ou dentro da instalação da ilha ali, mas não fora. Porque a gente nunca... É a primeira vez que a gente vê, né, xenomorfo na Terra, né? O que meio que quebra o canon um pouquinho, né? Quebra o que a gente tá acostumado o que a gente acha que a gente sabe. Então eu não acho que vai ter xenomorfo solto no planeta, não. Eu acho que no máximo vai ser ali nas instalações na ilha e vão matar o xenomorfo, vão desaparecer com ele de alguma forma, e aí de novo aquela coisa que eu falei no episódio passado. Eles vão conter a ameaça, e aí eles vão saber que vai ter xenomorfos lá em LV-426, que é durante os acontecimentos do primeiro Alien, e eles vão pra lá pra pegar um xenomorfo vivo, porque o que tá na série deve morrer. Eu acredito que seja isso. Cara, então, eu fico na dúvida porque o título da série é Alien Earth, né? Alien, tipo, Alien na Terra. O pôster da série tem... A maioria deles tem o planeta Terra na cabeça do Alien, então eu não sei se isso é uma alusão a ele tá chegando na Terra, porque bem ou mal ele está na Terra mesmo, estando na ilha, ou se de fato em algum momento ele vai vazar, vai aparecer ali, vai conseguir sair por algum lugar, mesmo quebrando o canon da franquia, mas de repente é por esse caminho que eles vão seguir mesmo, né? Eu não sei. Desde que eles consigam conter esse problema, porque assim, cara, qual é o meu pensamento? Pra mim, o Alien morre, eles dão um jeito de exterminar com o Alien de alguma forma, só que aí a empresa vira e fala, puta que pariu, acabamos com essa... Aí a Weyland-Yutani deve entrar em algum momento nisso aí. A Weyland-Yutani tá querendo reivindicar a nave, né? Porque a nave que caiu, na verdade, é deles. E aí deve entrar a Weyland-Yutani nessa brincadeira. O xenomorfo deve ser exterminado. E aí, o que acontece? Nós precisamos de um novo espécime. Porra, onde é que a gente pode encontrar um espécime igual a esse em algum lugar? Lá em LV-426. E aí se justifica os eventos de Alien, o oitavo passageiro. Então, para mim é isso. Para mim, ele não foge. Eles dão conta do alienígena, eles matam o alienígena, pulverizam esse bicho, eles precisam de novo espécime vivo, e a maneira de encontrar isso é lá em LV-426. Como eles vão descobrir que tem Alien em LV-426? Eu não sei. Mas isso seria a ponte perfeita para ligar no primeiro filme do Alien, porque é a saída que eu tô vendo. Então, eu acho que provavelmente, porque no caso, o primeiro filme eles recebem um sinal e vão investigar a origem do sinal, já que é um pedido de socorro, né? Provavelmente essa nave tá vindo desse planeta. Tem uma grande chance, isso não foi revelado de onde essa nave estava vindo. E provavelmente isso vai ser o gancho da Weyland-Yutani, né? Já que a primeira nave deu errado, bora trazer de novo. E lembrando, o Cyborg tá o tempo todo falando, o Morrow, que foi sabotada a nave. Então a gente não sabe quem sabotou, quem estava trabalhando para quê dentro daquela nave, que sabotou. Infelizmente acredito que a pessoa tenha morrido, porque só sobrou o Morrow, mas alguém sabotou. Então essa nave também ia acontecer alguma coisa, ela ia para algum lugar. Alguma empresa sabotou, a gente não sabe se foi a própria Project ou se foi alguma outra das 5 que tinha interesse também em obter essas peças de outro planeta, né? Acho que a gente vai saber em breve, cara, porque rola coisas ali, por mais que a gente saiba que no início da série, né, quando a gente tem aquela tripulação da Maginot, o que acontece ali é o que acontece em todo filme de Alien, uma tripulação no espaço, dá de cara com um xenomorfo e morre geral. Mas eu acho que acontece mais coisa ali que ainda não foi mostrado e a gente vai descobrir isso a partir do Morrow. Eu acredito que possa acontecer isso. E aí vai chegar o Weyland-Yutani, vai bater de frente com a Prodigy, querendo o xenomorfo, eles perdem o xenomorfo, ou o xenomorfo morre, mas assim, o xenomorfo sai andando pela Terra e eu acho que isso não rola. E aí eles precisam de um espécime vivo, e aí eles forjam a missão da Nostromo, no Alien, o oitavo passageiro, mandando eles irem para lá, porque teve um chamado de socorro, e é a nave que tá lá mais próxima, é a nave da Nostromo, e eles... Enfim, eu acho que isso aí tem dedo da Weyland-Yutani. Ele já sabe que em algum momento vai ter merda lá em 426. O Efraim, ele matou o roteiro da série, praticamente. Eu também acho que pode acontecer alguma parada assim. Eu queria de novo ressaltar aqui a trilha sonora da série, que é uma parada muito bem feita, e também a abertura, é sensacional, eu acho muito bem feito, sempre mostrando um pouquinho ali do episódio anterior e começa tipo devagar, e daqui a pouco tem uns lapsos mostrando um facehugger, aí mostra o xenomorfo, e cenas dos episódios que a gente acabou de ver. Então, cara, eu acho que uma boa série precisa de uma boa abertura, e Alien Earth faz isso muito bem.
Não, eu concordo completamente com isso. Eu espero não falar o nome das músicas erradas, mas se a gente fosse fazer uma lista do primeiro ao quarto episódio, a gente teve o encerramento, né, com o The Mob Rules, do Black Sabbath, a gente teve Stink Fist, do Tool, tivemos uma música do Metallica, que eu não conhecia. Quando eu escutei, eu falei, nossa, parece muito Metallica, mas como eu não conhecia essa música deles, eu falei, pelo menos eu sei que é uma banda de thrash metal. Não, de fato era do É, Metallica, que é Wherever I May Run. Aí agora vai ter o áudio do Efraim me sacaneando, né? E Ocean Size. Cara, só rockão bom, só música boa até agora. Porra, perfeita a trilha sonora de encerramento. curioso que é a primeira vez, né, que a gente tem instrumental de metal, né, ou bandas de metal fazendo parte do universo do Alien, né? Porque eu não me recordo eu me recordo de ter trilha instrumental clássica, né, vamos dizer assim, né, cinematográfica. Mas rock and roll, tipo bandas mesmo, eu não me lembro, eu não me recordo de ter na franquia Alien, que é uma quebra, né? Mas eu acho até que funciona. Poderia não estar ali? Até poderia, mas como tá na Terra, então se justifica que de certa forma a gente tem essas bandas aí e tal. Mas eu curti. O que eu acho que a gente vai saber mais é dos outros alienígenas que tem ali, né? Que a gente sabe daquele alienígena que é um globo ocular que é um polvo, né, e tal, né? E que é um alienígena inteligente, né? Então, já deu a deixa que aquele bicho vai sair dali e deve infectar algum humano ali, não sei, quem sabe. Tem aquela criatura que parece uma fauna, parece uma flora, mas é fauna, que parece, sei lá, uma planta, né? A gente ainda não sabe o que aquela Aquele porra que faz. suga o sangue das pessoas? Não, esse é o carrapato. É um outro que parece uma planta gigantesca. A gente ainda não sabe o que aquilo ali faz. Deve mostrar alguma coisa, né? Não sei. Pelo motivo de já estar mostrando novas espécies alienígenas, vocês não acham que isso já é mudar um pouquinho da lore do Alien? E não necessariamente eles vão seguir o que a franquia já estava fazendo? Pois é, tá em aberto, né? A gente justamente não sabe, né, cara? Tá tudo em aberto. Mas eu acho o seguinte, não deve ser nada que fira radicalmente o que se conhece. Mas eu acho interessante eles trazerem novos alienígenas ali, né, cara? E assim, a gente já sabe que é um universo. Cara, se eles estão explorando o universo, cara, e a gente tem a vida fora que é o xenomorfo, então assim, cara, faz sentido haver outros alienígenas que não só apenas o xenomorfo, o próprio predador. A gente já sabe que nesse universo a gente tem o predador também, né? Então não me é estranho, não me espanta a gente ter outras formas de vida alienígena nesse universo, né? O lance é que eles estão mostrando agora, entendeu? Porque até então a gente só pensava em Alien e Predador, né? E os humanos, obviamente, né? A gente nunca tinha visto nada fora, né? Então eles estão trazendo agora aos pouquinhos. Agora, o quanto que eles vão quebrar do lore ou acrescentar, aí eu não sei. Então é por isso que eu tô achando que não vai ter xenomorfo correndo pela Terra. Eu acho que não. O que eu ia falar era, lembrei do gancho que eu tinha falado, né, sobre como a menina ataca lá a psicóloga, né? E assim, como de fato foi uma transferência de consciência, ao que tudo indica, e ela acabou de ser atacada, lembrando, né? É uma criança, ela tá tendo aqueles traumas e ela tá começando a dissociar um pouco da realidade. Então, assim, cada um vai tendo experiências muito únicas. E nessa pressa do Boy Cavalier de querer saber o que o Alien é, o que os aliens são, o que cada um faz, ele tá deixando de lado o acompanhamento de dados. Nesse ponto eu concordo quando aquele outro cara, o Arthur, ele fala que a gente está fazendo não é mais ciência. Porque assim, eles estão abandonando a coleta de dados, a análise de dados, para sair testando várias coisas aleatórias na esperança de encontrar respostas mais rápidas. Então, tipo assim, agora eles, tipo assim, estão metendo os pés pelas mãos e estão cometendo muitas falhas. Por exemplo, a primeira é você não dar atenção para uma consciência que acabou de estar num corpo novo, um corpo sintético, e que claramente está passando por problemas de trauma, tanto que ela ataca a psicóloga porque a psicóloga insiste em querer falar, né? E acho que se fosse o sintético, responderia, acho que faria parte da premissa que teria que responder, e ela não responde, ela fica agressiva. Ela se recusa a falar e se a pessoa insiste, ela quer quebrar a mulher no soco. Tipo, já falei que eu não quero falar disso, sabe? É um direito dela. Só que a gente tá falando novamente de direitos que ela tem ao seu subjetivo, ao seu inconsciente não ser invadido, que foi solapado a partir do momento em que ela virou uma propriedade. Então agora como é que funciona? Se tiver uma consciência de um humano dentro de um objeto sintético, perde direitos, mantém direitos, é mais ou menos, como é que fica? Porque assim, isso vai ser um produto que vai ser lançado. Vai entrar como? Vai ser lançado, os humanos que aceitarem, vai ficar subalterno, não vai? Como é que vai funcionar? Sabe? É um grande limbo. Ó, E essa assim, não tem a que doutora, recorrer. Ó, essa doutora, ela fala... como diz o Boy Cavalier, vamos ver se o problema é no hardware ou no software.
Olha, eu acho que. Cara, essa doutora, ela fala uma coisa muito interessante, né? Porque, assim, enquanto que o Boy Cavalier, ele quer agilizar e fazer tudo da maneira mais rápida possível, essa doutora, ela fala uma coisa interessante. Ela fala o seguinte: olha só, nós colocamos mentes humanas nesses corpos sintéticos porque a mente humana, enquanto criança, ela é mais maleável, ela tem menos barreiras, ela tem menos resistência. Porém, uma vez que essa mente está dentro desse corpo, essa mente não pode pular etapas. Então, elas têm que experimentar a idade da infância, elas têm que experimentar o início da adolescência, passar por todos os processos da adolescência, para depois a mente evoluir e chegar ao estágio de uma mente adulta. Essa mente tá nesse corpo mais desenvolvido e ter a ausência de hormônios e químicos no corpo, que faz parte do que faz um humano ser humano, eu acho que isso acaba afetando a mente deles, cada um de uma maneira muito específica, e aí essa ruivinha aí, ela tá tendo tendência à psicopatia, né, cara? Porque ela sofreu aquele trauma, né, do olho lá, né? Em vez de tacar um spray de pimenta naquela porra daquele olho, não, né? Mas ela tá lá, né, sofrendo aqueles ataques de estresse pós-traumático. E ela tá projetando aquilo em raiva em cima das pessoas. Então eu tenho pra mim que ela vai ser o híbrido que vai surtar. Porque, assim, por exemplo, o Ash, que é o sintético do primeiro filme, o filme original, tem uma hora que ele surta, né? Tudo bem que ele tava seguindo a diretriz da empresa, mas tem uma hora que ele surta. Eu acho que pode acontecer mais ou menos isso pra essa ruivinha. Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar a pressão e ela vai surtar e vai querer matar geral. E aí vai começar um massacre ali dentro. É o que a doutora falou, cara. É preciso a mente humana, mesmo sendo criança, ela se adaptar às diferentes fases até o envelhecimento. E é o que essa galera não tá tendo. Porque desde o momento que elas foram para esses novos corpos, elas estão em constante estresse. Como é que uma criança lida com isso? Não lida de uma boa maneira, né? Imagina uma criança que não sabe lidar com isso, mas tá num corpo que pode fazer tudo. Aí vira, né? Tem um potencial pra virar psicopata, que é o caso dessa garota. Não, cara, e assim, o elenco, ele sustenta muito bem, porque você vê que são pessoas adultas, mas eles estão agindo como criança, como naquele momento que eles estão apresentando pro irmão da Wendy, o chocolate, né, como é que é ali, pode crer. Cara, eu gosto muito quando eles estão se comportando como crianças. Quantos anos você tem? 12. Caraca, mano, eu acho isso muito bom. Causa um pouco de estranheza você ver... É meio paia. Porque também que os adultos ali estão agindo, os atores adultos, né, estão agindo de forma infantilizada, hein? O Felca vai ter reclamado dessa porra também. Mas aí, piadas à parte, pô, você entende. Por mais que seja meio estranho a gente ver um adulto agindo de forma infantilizada, e realmente é muito estranho isso, você entende a parada, cara. São crianças ali e tal. Então, assim, nesse quesito, eu acho que os atores estão fazendo um bom trabalho. Porque a expressão corporal, o jeito como se mexe, o jeito como fala, o jeito como brinca e tal, realmente lembra muito uma criança. Mas eu acho que isso aí vai mudar rapidinho. Porque quando chegar a hora de falar sério, essa galera ou corre ou foge. E no caso da Ruivinha, ela não vai fugir. Eu acho que ela vai surtar e vai sair, sei lá, matando todo mundo e vai sair... Ela vai virar o Jason, sabe qual é? Acho que vai ser isso pra ela, pra essa garota. Não, e outra coisa, né? Esqueci o nome. Arnush, ele fica muito chateado porque, tipo assim, a outra tá lá com o irmão, ele sabe que a família dele tá sendo ameaçada e ele não pode fazer nada. E os outros descobrem que também, tipo assim, a família deles também tá lá. Por que eles estão sem família, sabe? E tudo isso, tipo assim, são pequenos detalhes, né? De como o ser humano é ser humano. Por exemplo, o Boy Cavalier tava querendo os garotos perdidos, sendo que eles querem ter nomes. É que nem o outro vira e fala, poxa, eu quero ter um nome de cientista. Aí o Kirsch vira e fala, cara, tá bom, não tem problema, mas você já tem um nome. Ele, não tem um nome, eu tenho um codinome de guerra. Eu quero ter um nome mesmo. Aí o Kirsch fala, cara, dá o nome que tu quiser aí e vai ser feliz. E assim, isso pro Boy Cavalier, cara, eu tenho certeza que é algo inadmissível. E em algum momento ele vai bater na mesa e falar, olha só, foi bom a brincadeira até aqui, vocês todos são meus, vocês trabalham pra mim, vocês vão ter o nome que eu mandei vocês terem. E eu acho que daí que vem como o xenomorfo é maneiro, né? Tipo assim, você não tem esse problema com eles. Se é um xenomorfo que tem que ficar lá perto da rainha, ele fica perto da rainha. Se é um xenomorfo que tem que catar a gente, ele cata a gente. E cada um faz a sua parte. E tá tudo bem, e todo mundo é feliz. Imagina só, os caras já tá começando a se dar nome. Eu tenho pra mim que o Kirsch vai surtar em algum momento. Principalmente quando o Cavalier fica falando pra ele. Eu achei que você era melhor do que os outros homens, mas você tá me dando só desculpa. Ele tá tipo assim, então é pra ser melhor mesmo? Vai lá cuidar do teu ZTzinho. Aí ele dá até resposta mal criada, né? O Cavalier fica, pô, todo mundo tá me dando resposta mal criada. Quem vocês estão achando que são? Então, tipo assim, eu acho que em algum momento ele vai querer bater a mão na mesa e falar, quem manda sou eu. E a galera vai falar, pô, eu acho que não, hein? Eu acho que eles têm que repensar isso aí. Eu acho que ele vai ser morto tem por essa privilégio, galera. o outro não tem. O Cavalier vai ser morto por um dos híbridos, hein? Se não for morto pelo Kirsch. Ele vai ser morto pela criação dele, tu vai ver só. Eu queria que ele fosse morto pelo próprio xenomorfo pra ele se ferrar bonito. Cara, eu acho que ele pode ser morto
por um dos híbridos, porque ele se considera o Peter Pan, né? E aí, quando ele vê que os híbridos podem se voltar contra ele e até matar ele, eu acho que pode ficar um senso de decepção, pode ficar um sentimento de decepção, de motim, sabe? É tipo o Capitão Gancho dentro do navio e tá rolando motim. Eu acho que ele vai se sentir assim, sabe? Eu acho que vai ser uma licença poética bacana, né? Tipo, a criação vai matar o criador. Eu acho que pode ir por esse lado. Não, até porque eles questionam o tempo todo na série se esse teste que eles estão fazendo realmente deu certo. A gente só vai descobrir isso conforme os episódios vão passando, né? Ainda tem isso, os caras não sabem nem pra onde tá indo. Exato. Eu sei que no próximo episódio a gente vai ter a Wendy ali controlando o xenomorfozinho ali, né? Então já tem um pet ali pra ela, né? Tem um xenomorfo como pet. E não sei, pô, eu quero ver, eu quero saber como é que vai se dar essa parada aí. 3 adestradores, né? Você tem a Ellen Ripley lá no Alien Resurrection, que faz a mesma coisa. Você teve o nosso colega lá no Jurassic World, que faz a mesma coisa com o Velociraptor, né? Agora você tem o Andy, que conversa. Só que aquilo, saber falar a mesma língua não garante a não hostilidade, né? Tem até uma cena no Alien Ressurreição que a clone da Ripley, né, a Ripley 8, né, ela tá toda dócil ali, né, ela começa a entender o que tá acontecendo, e é a cena que eles estão jantando, almoçando e tal. E aí o cara que clonou ela, que todo pomposo, não, porque eu te criei e tal, não sei o quê. E aí eles estão falando sobre os xenomorfos, né, e tal, né. Aí falou assim, ela é uma rainha, ela vai matar todos vocês. Aí ele vira e fala, não vai não. Nós controlamos ela e tal, não sei o que. Ela fala assim, você não pode domar elas. Aí o médico vira e fala, o cientista vira e fala, é claro que podemos, nós domamos você, só que tu sabe que vai dar merda, entendeu? Vai dar merda, e é o que vai acontecer. Eles não vão conseguir controlar aquele xenomorfo, não vão conseguir. Não tem como, até porque eles escolheram criar um, né? Coitado do pulmão do nosso coleguinha aí, que serviu. E, cara, isso é outra coisa também. Cara, que cena bonita, tipo, tirando a parte dos cortes e tal. Mas, sim, que trabalho dedicado de mostrar pela primeira vez como é que funciona a aranha, né? Que agarra. Cara, o cara corta, tira lá aquela celulazinha do alien lá de dentro, aí você entende, né? Que aquele tubo joga lá dentro. Foda. Cara, é muito trabalho foda bonito. aquilo ali. Muito foda. E é bem feito. Os facehug, eles são efeitos práticos. Isso é uma parada que eu curti demais. E você vê, quando vocês veem o xenomorfo saindo daquele pulmão, ele não tá formado ainda, né, 100%, mas você vê que, tipo, os braços dele, igual um bebê mesmo, gente, já tá ali, não consegue mexer ainda, mas os braços dele já estão ali. Conforme ele vai evoluindo, acho que ele cresce em 2 dias, né, se eu não me engano, ele vai se soltando aos poucos. E, porra, muito bem feito. A parte prática, de novo, eles misturam CGI com efeito prático e fica um trabalho muito bem feito. 2 dias não, Igor, menos, dependendo. Tem filme que, tipo assim, o xenomorfo saiu do corpo, tipo, em questão de horas. É muito rápido. Eu acho que é mais de um dia quando o facehug ataca a pessoa até ele sair. Aí eu acho que é mais de um dia. Senhores, que nota vocês dão para esses 2 episódios? Eu acho que se eu fizer uma média geral entre o episódio 3 e o episódio 4, eu dou 3 cadeiras, que é o equivalente a uma nota 8,5, quase 9. Porque ainda tem coisinhas ali que eu acho que eles podiam acelerar. Cara, nos primeiros episódios eu reclamei muito de ritmo da série, só que depois desse 3 e 4 eu tô comprado total. E, porra, que bom tá acompanhando séries que eu realmente tenho curtido e ficado ansioso para os próximos episódios. Isso está acontecendo com Alien, com o Pacificador também, que está aí. Então, porra, já estou ansioso para a semana que vem. Já queria ter visto mais um episódio como aconteceu lá na primeira semana de estreia, mas agora só a terça que vem. Dito isso, 4 cadeiras aí para o episódio 3 e 4. Eu vou dar 3 cadeiras. Eu gostei muito do tom da série, porque, assim, tá muito filosófico. E, assim, para diversas áreas, você pode estar trabalhando ética, você pode estar trabalhando a questão de direito, de uma forma geral, né? Das questões das relações até de trabalho. E como a série está explorando isso, não tá uma coisa, tipo, forçada, tipo assim, essa é uma regra que existe nesse universo. Não, as coisas meio que se deram organicamente, você entende por que se deram dessa forma. Eu espero que em algum momento, eu sei que vai ter ação, mas que não seja só ação, sabe? Que não seja só um filme que fique de ação e essa outra parte fique de lado. Tô gostando muito da relação dos sintéticos com os híbridos, agora com os humanos, as relações afetivas entre eles. Eu acho que a série tá indo muito bem, tá indo muito calma, tá muito bem feita, tá muito bonita. O Alien tá sendo retratado de forma muito bonita. Esses aliens novos, eu quero ver mais deles, eu fiquei muito curioso pra ver como é que eles vão se dar. Tá muito bonito, muito bem feito. 3 cadeiras, fácil. E agora esperar os próximos episódios. É isso aí, né? Vamos ver como é que vai ser agora. Acho que vão cair um pouquinho na parte da ação, né? Porque acho que vai ter aquela chacina de corpos, né? Mas assim, no geral, cara, eles estão sabendo equilibrar bem, com descoberta científica, questão filosófica,
filosófica, tensão, não tanto terror, acho que o terror deu uma diminuída para vir justamente essa parte da descoberta científica, intriga pessoal. Eu acho que eles vão começar a cair no elemento mais do terror e da ação agora, nesses últimos episódios aí, criando um pouco mais de tensão e correria, embate, né, contra o alienígena, né. Se vocês tiverem uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de algum filme, de alguma série, já sabe, mesa pra 04@gmail.com, 04 numeral, Spotify, Deezer e outros agregadores além do YouTube, então curte, compartilha, manda essa gravação aqui pro seu amigo, pra sua amiga que é fã da franquia Alien. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.